Galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora continuar ácidos nucleicos para encerrar este conteúdo. Bom, já vimos vitaminas, que é a aula aí disponível já na plataforma, já no YouTube. E hoje nós vamos falar do último componente extremamente importante para o funcionamento do corpo. Ácidos nucleicos. São moléculas ácidas e existem dois tipos dela, DNA e RNA. O nome científico delas é um pouco mais complexo, tá? Página 22 já vai abrindo aí. O nome do DNA é desoxirribonucleico. Essa é a tradução, por isso que a gente deixa DNA, porque é um nome difícil de pronunciar. E do RNA? Ribonucleico, ácido ribonucleico. Os dois são ácidos, os dois são moléculas ácidas. Mas já pega o seu livro aí, abre na página 22, porque a aula de biologia já começou. Bom, gente, vamos lá. Moléculas de caráter ácido, como diz aí, como o próprio nome diz, são os ácidos nucleicos, que foram reconhecidos dentro do núcleo. Então, no dia que eles resolveram estudar a célula, visualizou cada parte da célula e olhou para o núcleo, ele viu que tinha umas moléculas que, quando eles pegavam e separavam essas moléculas, a sua composição era ácida. Depois de muito tempo, eles deram o nome de DNA e RNA. Dois cientistas ficaram conhecidos por estudar a estrutura da molécula e desenvolver essa estrutura em 3D. Como é o nome desses camaradas? Watson, aqui ó, Francis Crick e James Watson. Normalmente a gente fala Watson e Crick, que é o sobrenome dos dois. Então eles desenvolveram pesquisas para saber como que era o DNA, tinham fotografias de algumas pessoas na época. E aí gerou uma polêmica na história, por quê? Porque eles só conseguiram desenvolver 100% o projeto e criar a estrutura graças ao projeto de uma mulher, tá? Chamada aí de Rosalind Franklin. Ela já tirava fotos do DNA e já armazenava essas informações como pesquisa muito antes desses dois camaradas aí, que eram muito jovens na época. Só que, infelizmente, como ela trabalhava com alguns elementos químicos e tudo mais, ela não teve muito tempo de investigar a própria saúde e acabou falecendo com 37 anos, vítima de câncer. E não deu tempo de ter o seu reconhecimento na área acadêmica e científica. Porém, todavia, Watson e Crick mandaram cartas para ela, pediram as informações, pediram fotos, ou seja, colaboraram. Aliás, tiveram a colaboração dela nos projetos, só que não colocaram o nome dela. Então, assim que ela morreu, um tempo depois, Watson Crick, mais um camaradinho aí, e Maurice Wilkins. Os três ganharam o prêmio Nobel por descoberta do DNA, da estrutura do DNA. E não mencionaram o nome de Rosalind. E aí, depois de muito tempo, ela é conhecida como a injustiçada na área científica. Houve boatos, houve difamação porque ela era mulher. Então, na época, era muito preconceito, mas hoje ela é reconhecida oficialmente. Foi a primeira mulher, ela é a mãe do DNA, a primeira mulher a ver, a visualizar a molécula e a estrutura do DNA. Olha aqui a fotinha dele, a imagem dele. Ele é formado, gente, por nucleotídeos. Então, tem o nomezinho aí, nucleotídeos. Os ácidos nucleicos são constituídos por cadeias de unidades menores, chamadas de nucleotídeos. Então, essas estruturas aqui, que lembram degraus de escadas, são chamadas de nucleotídeos. Mas o que tem dentro de um nucleotídeo, ó? Olha isso aqui, a estrutura de um nucleotídeo. Na real, na prática, são elementos químicos, ó. Um unido ao outro, pontes. A gente fala que são pontes que ligam uma estrutura química à outra. E eles são formados basicamente pelo quê? Ó, por um grupo fosfato, que é esse verdinho aqui, representado pela letra P. Uma pentose, que aí vai ser diferente pro DNA e o RNA, por isso que são moléculas diferentes também. E uma base nitrogenada, beleza? Um unido no outro. Prova, tem que decorar tudo isso. Só base nitrogenada, tá bom? Que aí fica combinado entre a gente. Os outros a gente fala depois. Só um detalhe interessante que eu quero que você destaque esse parágrafo aqui, ó, nucleotídeos, é que esse grupo acadêmico, essa pentose, gente, ó, pentose o que significa? É uma estrutura que tem 5 lados, né, 5 pontas. Cada ponta tem um carbono.
tá? E aí ela vai ser diferente do DNA e do RNA. O nome, na verdade, né? A ribose é a pentose do RNA e a desoxirribose é do DNA. São só nomes, tá? Mas são estruturas com 5 carbonos. Qual é a principal diferença, ó? Como eles são duas fitas paralelas, uma do ladinho da outra, esse lado se conecta com esse e vice-versa. Aí eles se entrelaçam como se tivesse um eixo que eles vão se enrolando, se enrolando, se enrolando do jeito que está aqui. E se você perceber, esse lado complementa esse. E como que eles se ligam? Através desses elementos químicos aqui, tá? Como são 5 carbonos, esse grupo P aqui vai se ligar ou no carbono 5 ou no carbono 3. Essa é a diferença só do DNA, tá bom? Diferença não, na verdade é uma característica, tá bom? Mas o que a gente precisa memorizar das bases nitrogenadas? Os tipos delas, são 4 tipos, que é essa parte aqui em azul, tá? Adenina, guanina, citosina e timina. São esses o grupo das bases nitrogenadas. Eu já dei essa aula para o 9º ano, mas eu vou ressaltar para alunos novos. Essas bases, gente, são essas partes coloridas aqui, ó. Então, sem elas, não existe fita de DNA, elas não se ligam uma na outra. Eu preciso da base nitrogenada para formar a molécula do meu DNA, ok? Então, por exemplo, ó, a amarela vai se colar com a vermelha, a azul com a verde, tá? Então, cada cor aqui representa um desses nomes que eu mencionei. Então, como que a gente combina? É A com T, G com C. A dica, né? Agnaldo Timóteo, A com T, então as iniciais. Gal Costa, G com C, tá? Então, sempre vai ser essa combinação. A parte de cima de uma forma, a parte de baixo de outra. Mas aí eu vou dar mais detalhes disso durante a nossa aula na sala, tá? Pra você fixar bem melhor nesse conteúdo. A propósito, eu vou pedir pra vocês a atividade da página 24 até a página 26. Da 24 a 26. Lembrando que muita gente não tá me entregando a atividade e está ficando sem conteúdo, tá? Está ficando sem nota. E aí vai ser prejudicial a você. Então, acompanhe quanto antes essas atividades. Façam a lição de casa. Eu não estou presente, mas ao vivo, mas eu estou presente online e eu estou acompanhando tudo, beleza? É isso. Coloque seu nome aqui no finalzinho dos comentários. Um super beijo e até mais.